Fala galera, beleza? Hoje dia é muito importante, tanto que eu não sou de fazer muito vídeo por aqui assim, cru, trocando uma ideia, mas hoje, dia 7 de abril, é uma data histórica. Hoje completam 102 anos da resposta histórica do Vasco. Uma resposta histórica que não é só do Vasco, mas que é histórica para o futebol brasileiro, para a sociedade brasileira. E talvez por clubismo ou ignorância, muita gente não tenha noção do peso e do impacto que teve a resposta histórica assinada no dia 7 de abril de 1924. Não era uma questão só sobre aceitar negros e pobres, era sobre lutar por eles. Foi sobre lutar por eles. Pela primeira vez, alguém lutou e bateu o pé para manter jogadores analfabetos, trabalhadores braçais, negros, pardos, dentro do seu clube. Porque já tinham outros jogadores, tanto que os próprios jogadores dos camisas negras do Vasco, eles não são formados no Vasco, não existia essa profissionalização dentro dos clubes. Eles vêm do Andaraí, do Canto do Rio, de equipes menores do subúrbio do Rio de Janeiro. O grande ponto é que até ali eles não venciam. O Vasco começa na terceira divisão, é o único dos grandes a começar em divisões inferiores, porque é o último a começar com seu departamento de futebol. E quando o Vasco chega na elite, em 1923, já vinha jogando com grande parte desses jogadores. Em 1923, quando o Vasco chega para jogar, ninguém se incomoda, porque ninguém esperava nada do Vasco. E o Vasco é campeão, só perde um jogo para o Flamengo num jogo polêmico. Até então, o Vasco poderia ter sido campeão invicto no seu ano de estreia. E aí, em 24, cria-se uma nova liga e essas regras que já existiam passam a ser mais cobradas. E, nominalmente, pedem que o Vasco retire 12 jogadores do seu plantel, do seu elenco. E o Vasco se recusa. O Vasco era atual campeão carioca, não tinha por que ele tirar esses jogadores que levaram ele até a elite e foram campeões com ele do seu elenco. E o Vasco bate o pé e cria-se uma nova liga para jogar e depois chega num consenso de que volta tudo ao normal e tudo mais. Mas a grande questão é que nesse momento o que incomodava não era o fato de ter negros, pobres e analfabetos. Era eles estarem vencendo. E ali causou um impacto na sociedade, porque diferente, a gente precisa lembrar que esse é um período menos de 30 anos após a assinatura da Lei Áurea. Então, era uma questão social, mas que, obviamente, levava para um caminho também racial. Grande parte dos negros ali eram descendentes de escravos recém-libertos. Então, era grande parte analfabeto, não tinha estudo ainda. Então, era um impacto muito grande. E quando o Vasco peita e briga, tem um impacto também na sociedade, porque o futebol naquela época não era o principal esporte. Ele vinha começando a se tornar o principal esporte da sociedade. Porque os clubes, na verdade, eles eram fechados para clubes de remo, esgrima. Existiam vários, o próprio Vasco, inclusive. Mas eram esportes elitistas. Quem tem um barco para remar? Quem tem uma piscina para nadar? Quem tem uma espada e todo o paramento para você lutar esgrima? Só quem tinha dinheiro. Quem poderia jogar futebol numa quarta-feira, numa terça-feira à tarde? Vale lembrar que os estádios não tinham iluminação. Só quem não estava trabalhando. Quem poderia jogar no sábado à tarde? Só quem não era trabalhador. Então, o discurso de que não, mas não poderia ser profissional, tem muita gente que usa isso. Não, que o Vasco profissionalizou os jogadores, o Vasco pagava para esses jogadores. Na verdade, quem não poderia receber para jogar futebol? Só quem já era rico. Que esse sim poderia, numa quarta-feira à tarde, jogar bola. Num sábado à tarde, jogar seu futebol. Quem não poderia fazer isso? O pobre, que é o cara que trabalha o dia inteiro. Não existia jogo à noite, como tem hoje, como eu disse aqui, não existia iluminação. Então, de maneiras, de caminhos enviesados, tiravam o pobre do esporte, do seu principal esporte. Porque o futebol você joga com uma bola de papel, com uma bola de meia, com caroço de abacate. E isso a sociedade, isso ganhou espaço na sociedade por conta da facilidade. E o povo comprou o Vasco nessa ideia. Tanto que quando o Vasco volta a disputar o Carioca em 1925, dentro da Ameia, é muito por conta do público, que adorava o Vasco, porque ele se via nos jogadores. Ele se via naquele negro, no motorista, no cara que trabalhava no cais do porto, naquele trabalhador braçal. Ele se via dentro de campo quando o Vasco entrava. E isso criou uma abertura, porque existia uma vantagem também, porque eram jogadores mais físicos. E eu falo muito sobre isso no meu canal. Eram jogadores fortes,
Eram jogadores que a sua atividade fora do futebol cobravam muito do seu corpo também. E aí o Vasco entra com essa história do time da virada, de um time de imposição física. E isso, os adversários, para conseguir competir com o Vasco, o que fazem? Precisam abrir também para esse tipo de jogador. E aí você causa, inclusive, uma profissionalização no futebol que vem em 33. Porque fala, ó, a gente tem que pagar para ter esses caras, não tem como. E aí muda-se a regra. Então, o que eu falei aqui não é sobre aceitação, é sobre luta e mudança, que começa com a resposta histórica do Vasco exatamente no dia 7 de abril de 1924. Se quiser saber um pouquinho mais, compra meu livro 1898 em diante, você vai conhecer um pouco mais a história do Vasco. Valeu!